Eu quero te fazer uma pergunta. Você já viu algum pai que quer o mal do seu filho? Você já viu algum pai que quer prejudicar o seu filho? Claro, não vamos entrar em mais detalhes, como casos de abandono, pai ausente, mas em tese, em regra, você já viu algum pai querer o mal ou querer prejudicar o seu filho? Bom, me parece que pela primeira vez o pai dos pobres quer prejudicar os pobres. Lula promete medidas radicais para o ano que vem, a fim de economizar nos cofres públicos e vai utilizar da retirada de direitos das pessoas mais vulneráveis para ajudar nos cofres públicos. Moraes é atacado e pego de surpresa pelo deputado Gustavo Gayer. Gustavo Gayer foi para cima do Alexandre de Moraes. Vou trazer mais detalhes para vocês a respeito de tudo que tem movimentado o nosso país no dia de hoje, na tarde de hoje. Deixa o like para fortalecer, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Domingão, e ainda tem muita coisa acontecendo na política do nosso país. E eu tenho certeza que nessa reta final de ano, muita coisa ainda vai acontecer. Bom, nesse domingo, quais são as novidades que nós temos? Nós temos a novidade de Lula querendo prejudicar, é isso mesmo, querendo prejudicar os mais vulneráveis. Não são apenas deputados, não são apenas senadores, porque essa medida é uma medida que foi trazida pelo próprio governo federal. Tá? Eu vou trazer todas as informações para vocês. O primeiro que eu quero trazer para vocês, a primeira informação, é em relação ao salário mínimo. Gente, vejam bem, nós temos o salário mínimo. E aí, toda virada de ano, o governo promete aumentar o salário mínimo. Mas se esse aumento do salário mínimo não é maior do que a inflação do ano, esse aumento não é um aumento real. É apenas um aumento do salário mínimo. Mas que, em tese, na prática, não aumentou em porcaria nenhuma. Por quê? Porque tudo aumentou. Você aumenta o salário mínimo, mas arroz aumentou, feijão aumentou, açúcar aumentou, combustível aumentou, energia aumentou, tudo aumentou. Aí o pessoal fica feliz aí que aumentou o salário mínimo. Então, não se trata-se de um aumento real. Para ter um aumento real, tem que superar a inflação. E a péssima notícia é que o governo quer limitar o aumento do salário mínimo e que provavelmente não vai vir um aumento real para você e para sua família. Vamos entender aqui, olha só, isso saiu no Jornal Nacional pelo William Bonner, que de alguma forma deu uma passada de pano no presidente Lula. A Câmara aprovou agora há pouco o texto base do projeto que limita a alta do salário mínimo. Esse texto estabelece que o aumento do mínimo terá que seguir as mesmas regras fiscais que regulam as demais despesas públicas. Na prática, essa medida reduz o ganho real do salário mínimo. Ainda falta a votação dos destaques. E os senadores terminaram a aprovação do texto que cria gatilhos para conter o crescimento de benefícios fiscais e dos gastos com funcionalismo. É o primeiro projeto do pacote de equilíbrio das contas que segue para a sanção do presidente Lula. Opa, ficou sem áudio aqui. Então, gente, é o presidente Lula, tá? Que encaminhou essa proposta para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional. Os deputados aprovaram. Óbvio que já tem toda uma articulação por trás. Os deputados, gente, na grande verdade, né, são manipulados por acordos, por articulações, por uma série de questões. Eles não decidem nada sozinhos. Se tiver um acordo para uma votação de um tema, de uma pauta específica, eles vão aprovar porque já tem um acordo. Não vão pautar nada sem que haja um acordo prévio para aprovação ou para rejeição. É isso que você, cidadão brasileiro, precisa saber. Não é um mar de rosas, não, viu? Não é um mar de rosas, tem toda uma articulação por trás. Só que essa iniciativa não veio da Câmara, viu? Veio do próprio governo federal. Tá aí, ó. Novas regras sobre reajuste do salário mínimo e acesso ao BPC vão à sanção. E aqui, ó, vai prejudicar quem recebe o BPC-Loas. O Senado aprovou nessa sexta-feira, dia 20, o projeto de lei que restringe o acesso ao BPC e limita o aumento real do salário mínimo. Então, gente, nós tínhamos aí a aprovação na Câmara dos Deputados, tá? Isso aconteceu na sexta-feira, ou na quinta-feira, salvo engano, e na sexta-feira o Senado já aprovou. Tá? Então, nós tivemos, no meio da semana,
quarta ou quinta-feira, aprovação na Câmara, e na sexta, a aprovação no Senado Federal. Aqui, ó. O Senado aprovou, nesta sexta-feira, dia 20, o projeto de lei que restringe o acesso ao BPC e limita o aumento real do salário mínimo. Ele faz parte do pacote de corte de gastos do governo federal. Pelas novas regras, o reajuste do salário mínimo acima da inflação deverá ser de 2,5% de crescimento da despesa primária. No Senado, o projeto foi relatado pelo senador Rogério Carvalho. Ele frisou que o teto também estabelece crescimento real do salário mínimo em pelo menos 6%, independentemente do desempenho econômico do país. Eu acho muito complicado isso aqui, gente. Será que realmente isso vai fazer efeito? Mesmo que tenhamos crescimento zero negativo do PIB, será garantido o crescimento do salário. O texto protege os benefícios sociais que não sejam desvinculados do salário mínimo. Todos os benefícios previdenciários e assistenciais da Seguridade que são concedidos estarão atrelados ao salário mínimo com a garantia do aumento real anualmente, se é que vai acontecer de fato. Agora vem um problema aqui, ó. Ao tratar do BPC, Rogério apontou que o texto traz 3 mudanças na lei para delimitar o acesso ao benefício. Pausa aqui, gente. Poxa vida, tanta gente para mexer. Pode mexer em deputado, pode mexer em senador, pode mexer em STF, pode mexer em STJ, pode mexer no alto escalão, pode mexer em uma série de gente. Vai mexer no pessoal mais vulnerável? Vai mexer nas pessoas mais pobres para limitar o acesso? É complicado. Tem gente que não tem o mínimo de dignidade, gente. E o pouco que tem, o governo ainda vai querer mexer. Oh, meu Deus do céu. Bom, a primeira delas, deixa eu aumentar aqui de novo. A primeira delas estabelece que a concessão a pessoas com deficiência física, deve ser aqui, sujeita a avaliação que ateste grau de deficiência moderada ou grave, item detalhado pelo senador. Aqui, quando se fala em deficiência moderada ou grave, quero assegurar a vocês que esse debate tenha acontecido. As pessoas com síndrome de Down, por exemplo, serão incluídas no BPC, independente dessa definição de grau moderado ou grave. Né? Pelo menos é uma coisa boa. É um compromisso do governo que, na definição da avaliação biopsicossocial, essa síndrome já está assegurada na função da natureza genética. O projeto faz parte do pacote de propostas do governo federal para diminuir as despesas obrigatórias, como pessoal, aposentadorias e benefícios sociais. Agora, tem 2 mudanças que não estão aqui, tá? A primeira mudança proposta pelo governo, gente, é de delimitar o acesso, incluindo no cálculo para a renda per capita familiar, o valor que o outro membro recebe, por exemplo, de um benefício social. Uma pessoa que já é BPC-LOAS, ou uma pessoa que já é aposentada por idade, que ganha um salário mínimo. Hoje, o benefício não é incluído na conta da renda per capita. O governo quer fazer a inclusão disso, não descartar esse benefício. Uma outra questão também é estender a composição familiar para pessoas que não residem dentro da mesma casa, dentro do mesmo local. Vamos ver, gente, como vai ficar. Mas, para mim, mexer em BPC-LOAS, poxa vida, é complicado. Cortar de quem tem que cortar, beleza. Pessoas que são ilegais, pessoas que são fraudes, tudo bem, eu concordo com tudo isso. Mas vai modificar o benefício para piorar? Enfim, tem essa questão da síndrome de Down, beleza, mas é uma pequena parcela diante do arcabouço de pessoas que nós temos aí que recebem o BPC. Vamos falar agora, assim, gente, sobre a questão do dólar. Ó, nada contra, tá? Mas assim, gente, ou tudo contra, né? Ah, Jesus, como é que eu posso explicar? Olha, nós somos um país, gente, que somos muito conhecidos aí fora, né? Muitas pessoas olham para o nosso país, ou olhavam para o nosso país com uma certa admiração, né? Temos muita matéria-prima aqui e tudo mais. Me perdoem vocês, mas Fernando Haddad não dá, gente. Não dá. Assim como eu critico os ministros do STF, como o Dias Toffoli, que fala um monte de bobagem, um monte de confusão, como Alexandre de Moraes, como outros lá também, quando tem que criticar, eu critico. Fernando Haddad, que confiança que esse cidadão que ocupa o cargo de ministro da Fazenda passa para a população brasileira ao falar sobre economia. Ah, mas ele tem um currículo... Beleza, o Dias Toffoli também tem e confundiu liberdade de expressão com liberdade de ação. Não vem não, tá? Currículo, para mim, ó, é lixo se a pessoa não pratica e se a pessoa não tem ali a capacidade de resolver as coisas. Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo do Fernando Haddad falando sobre reduzir o dólar, né? Ou seja, valorizar o nosso real frente ao dólar. Veja se ele passa alguma confiança, se você se sente confiante que as coisas vão mudar. Tem um câmbio flutuante que
nesse momento, né, em que as coisas estão pendentes, tem um clima de incerteza que vai fazer o câmbio flutuar, né? Mas eu acredito que ele vai se acomodar, né? Sobretudo, nós temos conversado muito com as instituições financeiras, previsão de inflação para o ano que vem, previsão de câmbio para o ano que vem. Até aqui, nas conversas com as grandes instituições, as previsões são melhores do que os especuladores estão fazendo, né? Então, as projeções são melhores. Mas, enfim, o câmbio flutua, o Banco Central tem intervido, o Tesouro hoje passou a atuar também na recompra de títulos, e nós vamos continuar acompanhando até estabilizar. Bom, se você sentiu confiança de que as coisas vão mudar mesmo, tudo bem, se não, complicado demais. Eu sou um pouco desacreditado disso. Vindo de Fernando Haddad, é complicado. Agora, Constantino comentando sobre a prisão do Braga Neto. Gente, tem muita gente revoltada com essa prisão do Braga Neto, Nós tivemos aí a concessão da liberdade condicional, né, para o Daniel Silveira, ex-deputado federal, concedido pelo Alexandre de Moraes. Prende uns, solta outros. Prisão do Braga Neto. Está dando o que falar. Muitos juristas, muitos políticos, muitos comentaristas arrebentando essa decisão de prisão do Alexandre de Moraes, um abuso de autoridade, muita gente comentando, e que, na minha visão, juridicamente falando, não caberia prisão, mas é um outro assunto que eu quero tratar com vocês em outros vídeos. Mas vamos ver o que disse aqui o Rodrigo Constantino sobre isso. Começo de conversa. Se ele troca o advogado por um que tenha mais trânsito, digamos assim, dentro do Poder Judiciário, significa que ele está entendendo o recado de que o caminho para sua eventual soltura é um caminho político. Nós já não estamos mais no campo do direito no Brasil faz algum tempo. Se você atua no campo do Estado Democrático de Direito, você precisa de bons advogados que entendam tudo de direito, de jurisprudência, que tenham um bom poder de persuasão para a defesa desses casos. Não é mais a realidade brasileira. Hoje, no Brasil, você precisa justamente se aproximar de quem manda e, de alguma forma, tentar convencê-los de forma política, né, em prol dos seus clientes. Em relação à delação premiada, se fosse um advogado mais acostumado a esse instrumento, aí seria realmente preocupante. A gente sabe que é o intuito do sistema que persegue Jair Bolsonaro e seus apoiadores há algum tempo, obter essas delações quase que sob tortura. O caso do Felipe Martins vem à memória de imediato, né? O próprio Mauro Cid também, foram casos escandalosos de tentativa de, primeiro, pesca probatória e, em segundo lugar, tentativa de obter ali alguma delação qualquer que fosse, né, para tentar incriminar Jair Bolsonaro. A velha imprensa e o próprio sistema vem mudando de narrativa, tentando responsabilizar Jair Bolsonaro por inúmeras coisas e até hoje não conseguiu nada. Ao que tudo indica, não vai ser Braga Neto que vai inventar algum crime que eles queiram ouvir. Pois é, gente. Aqui eu vou concordar, tá, com o Constantino. Por quê? Realmente, com essas últimas prisões, com essas últimas perseguições, de certa forma, as prisões não são mais ligadas ao direito. As prisões não são mais realizadas conforme a legislação. São prisões políticas, são prisões de interesse próprio e alheio de aliados. Esse tipo de prisão que tem acontecido, indiciamentos, para mim tudo isso é político e não legislativo mais. Não seguem mais Código Penal, Código de Processo Penal. Estão pegando tudo isso aí e jogando no lixo, principalmente Alexandre de Moraes. Enfim, quero saber a opinião de vocês aqui, tá? Falando em Alexandre de Moraes, Gustavo Gayer arrebentou com Alexandre de Moraes. Foi para cima e, olha só, mandou pro peito do Alexandre de Moraes uma bomba gigante. Olha o que disse aí o Rodrigo Gayer. Se nós não Gustavo Gayer. resgatarmos o mínimo de sanidade, pode ter certeza, a democracia já ruiu. E aí, quando a gente organiza uma coletiva de imprensa para fazer uma retrospectiva do ano de 2024, o foco era falar da presidência, o que o governo Lula fez. Peraí, a presidência hoje no Brasil é Lula ou é Alexandre de Moraes? Porque a maioria das decisões que impactaram diretamente as nossas vidas vem de uma pessoa que não recebeu um voto. Pelo menos o Lula, quando ele toma uma decisão ruim, podre e afeta as nossas vidas,
pelo menos alguns votos ele teve. Agora, quando uma pessoa, numa canetada, decide censurar o Brasil, liberar o aborto, liberar as drogas, quantos votos essas pessoas tiveram? Mas essa é a democracia que a gente tem que respeitar. E hoje eu vejo colegas sendo colocados em inquéritos por pedir transparência, por denunciar crimes de funcionários públicos, por chamar o Lula de ladrão, o que ele é! Mas não rouba só o nosso dinheiro. Agora, esse regime Lula-STF está roubando o nosso futuro. Então é ladrão, sim. Está roubando o futuro dos nossos. Aí eu deixo com vocês para comentarem sobre tudo isso que eu trouxe aqui para vocês. Até o nosso próximo vídeo.